No dia que acontecia comigo, eu lá em casa, eu estava jantando. Aí a janela assim no lado da cozinha, aí a mesa encostada na parede. E estava eu, a Teófila e ele jantando. Ele sentiu que aquilo estava chupando ele. E já ficando branco molhado aí, sentindo, Teófila que vai cair. Um negócio nele. Na série OVNI, Em Busca das Vítimas dos Discos Voadores, eu vou revisitar e investigar as histórias de pessoas que tiveram suas vidas marcadas por fenômenos ufológicos. Nessa primeira temporada, eu vou te mostrar relatos de vítimas e testemunhas do fenômeno ufológico conhecido como chupa-chupa, que aterrorizou a cidade paraense de Vigia de Nazaré, um lugar pouco citado nos documentários, mas que sofreu ataques tão intensos quanto os de Polaris. Cidade de Vigia, dia 12 de outubro de 1977. Miguel Arcanjo Soares jantava com a família em sua casa, na localidade de Vila Nova Umbituba, quando foi atingido por um foco de luz. Ele acreditava que o ataque veio de uma das luzes misteriosas que sobrevoavam a região, apelidadas pela população de chupa-chupa. Miguel ficou imobilizado por alguns instantes. Sua esposa, Dona Teófila, e os filhos, entre eles a filha de criação, Benedita, testemunharam tudo. Nos dias que se passaram, Miguel teve febre, calafrios e dores de cabeça. Além disso, estava emocionalmente abalado. O caso Miguel Arcanjo é um entre muitos. Nos anos 70, diversas cidades do Pará foram palco de ataques provocados por estranhas luzes e objetos voadores não identificados. As pessoas chamaram o fenômeno de chupa-chupa e luz vampira, por acreditarem que os feixes disparados pelos objetos retiravam amostras de sangue de suas vítimas. Na realidade, esse fenômeno ocorreu em diversas cidades das regiões Norte e Nordeste e chegou a ser investigado por nossas Forças Armadas. Anos depois do fenômeno, descobriu-se que a Força Aérea Brasileira investigou o caso em uma operação que ficou conhecida como Operação Praga. O prefeito da Vigia mandou um documento, um ofício, para o comandante do 1º Comar, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores. É uma vila de pescadores aquilo ali. E estava incomodando muito os pescadores. Eles não conseguiam mais exercer atividade, não conseguiam pescar. Eu liguei para Belém, né? E eu fiz logo em seguida essa comunicação com o comandante da aeronáutica, o 1º Comar, se não me engano. Nessas alturas, eles me declararam que estavam aptos a imediatamente entrar em ação, que era um assunto de altíssimo interesse, que eles estavam equipados para fazer o atendimento imediato. Na companhia da pesquisadora local Edeni Vilhena, estou indo agora encontrar uma das sobreviventes dos tempos sombrios do fenômeno chupa-chupa, Dona Benedita Furtado, filha de criação de Miguel Arcanjo. Hoje, com 82 anos de idade, ela já era adulta na época dos ataques. A senhora tem quantos anos? Eu estou fazendo 82. 82. E seu nome completo qual é? Benedita Armado Furtado. A senhora sempre morou aqui no qual é o nome do lugar aqui? Paraíso. Eu morava no Bituba, lá no primeiro lugar, lá. De lá vim para cá. Quando aconteceu aqueles eventos lá, aquelas histórias do chupa-chupa, quando elas aconteceram, a senhora morava no Ibituba?
Eu, Das luzes, aquelas coisas das luzes que atacavam as pessoas. A senhora morava lá? eu morava ali do outro lado, ali. Mas era já pra cá, bem dizer. No dia que acontecia comigo, eu lá em casa, eu estava jantando. Aí a janela assim no lado da cozinha, aí a mesa encostada na parede. E estava eu, a Teófila e ele jantando. Ele sentiu que aquilo estava chupando ele. E já ficando branco molhado aí, sentindo, Deus, que vai cair. Um negócio nele. Aí ela fechou a janela. Aí ficou todo lado, certo? Aí ela foi buscar o álcool, passou nele, depois de cheirar. Aí o pequenozinho, o Antônio, filho dele, estava assim, ainda garotinho, sabe? E estava de joelhos no banco, lá na mesa, todo de cuequinha. Aí eu disse assim, desce, filho, daí, desce. Aí disse para ela fechar a janela, e ela disse, fechou a janela. Aí eu fico todo, aí nem terminou de comer. Como era o nome da pessoa que foi atingida? Miguel, Miguel. O Miguel, ele foi atingido dentro de casa. A luz apareceu. Ela entrou na casa ou ela jogou do telhado? não, fui de longe. Aquilo pegou ele de longe, né? Porque eu não sei onde que estava. Veio no lado da cozinha. Porque deu assim, no lado da cozinha. Nós tá dentro da casa, né? Lá comendo. O Miguel pegou 2 vezes isso lá na casa. Um estava sentado na batente da casa dele, assim, que era de assoalho, né? E estava sentado na batente, assim, olhando fora. Ele estava lá. Aí ele pegou de novo. Pela segunda vez. Muito tempo depois ou pouco tempo depois da primeira? Teve a primeira, aí teve a segunda alguns dias, demorou muitas E semanas. uns 4 dias aí, não pegaram de novo. Foi. Aí fui parar na vigia. Ele ficou mal? Levaram ele doente pra lá. Aí encaminaram ele, disse que foi da parede mesmo. Aí os homens apareceram lá, a pé de casa, ver se enxergavam ele. Que homem? Que homem? Os homens de lá da vigia, com a parede, sabe? Eram os militares? O pessoal Eu acho, da, né? da Força Aeronáutica, Exército, eram pessoas militares. Fardados, estavam fardados? Sabe? Dona Benedita, o seu Miguel, essas 2 vezes que pegaram ele ficou com alguma marca no corpo? De marca, ele ficou, foi branco assim, manchado, porque ele ia morrendo nessa hora. Aí, graças a Deus, nós pegamos com Deus, nosso Senhor, que ele, de repente, ele tornou e disse, quase que eu vou, ele disse, quase que eu vou, mas vocês não estão com fé que rezaram por mim. Aí eu voltei. Já ia indo, olha. Essa foi a primeira. A A segunda. segunda. A segunda foi pior. E mancha, ele ficou com alguma mancha no corpo, alguma marquinha, assim, alguma rodelinha, Não, furinho? não. Não, né? E só ficou assim. Como é? A gente pega um fruto assim, a gente fica atemorizado, né? Ficou apavorado, ficou. Tinha apavorado, com medo, tremendo. E ficou com E, medo. e ele, depois de um tempo assim, ele voltou ao normal, ele ficou meio Não, e perturbado. outra coisa, não foi só Miguel. Outro foi o marido da Comércio da América. Ele estava torrando farinha. Aí, de repente, soltou o cabo o negócio ia caindo lá, atrás do forno. Ele enxergou aquele negócio verde. Nós não retiro para correr, ninguém enxergou. Ele enxergou o que era o negócio assim verde.
É o aparelho Aí também? hum, não sei o que era. Ele que chegou, nós não enxerguemos. Não, não enxerguemos. E o que fez com ele? O negócio fez Aí alguma eles coisa ficaram com com ele? medo, nós fiquemos tudo, todo lado lá, com medo, né? Aí, Mas a luz acertou ele também? aí ele estava assim, tomonizado, e disse assim, que diacho é esse que está aparecendo pra cá? A gente fica tudo tordoado. A senhora nunca foi atingida por essa luz, não? Não, eu fiquei muito com medo mesmo. E no momento que a senhora estava Na hora que eu na tava mesa atrás com da o seu... cama, da mesa assim, escondido, né? Do lado da parede. Aí não pegou em mim. Não. A senhora estava escondida do lado da parede e não Do lado pegou. da parede, assim, eu estava escondida. Ele que ia sentindo o negócio no corpo dele. Miguel, Uh-uh. Ele falou para nós. alguém mais da família foi atingido? Não. A senhora chegou a ver esse aparelho de novo ou só dessa vez que você viu ele Não, só uma passando? vez. Uma vez. E luz? Agora aquela luzinha piscava lá. Não, assim, depois do aparelho, a senhora chegou a ver luz assim por cima da casa, pela mata, no céu, e luz estranha ou não? Antes jogava assim, ia embora, andando. Parece uma estrela. Era. Chegou a descer alguma vez? Não. Parecia, né? A gente ficava olhando assim, ia embora, depois voltava de novo, andando. Aí você olha isso, tudo isso é parede. A senhora sonhou? Não, não sonhei. E o seu Miguel, ele ficou assim, depois que ele foi atingido pela luz, ele ficou perturbado ou ele depois ficou normal depois? Aí depois disso, deu injeção nele. Aí ele aliviou, sabe? Ele ficou meio assim, tondoado na cabeça, tonto. Aí eu disse assim, isso é bem do aparelho, eu disse para ele. A gente pegou aí, só pode ser mesmo. Depois disso, ele passou alguns dias... Depois disso, graças a Deus, não pegou mais. Pegou mais dele. E ele ficou bem depois? Ficou. Aqui no lugar do paraíso, qual foi das pessoas que a senhora sabe que aconteceram na casa? Que teve contato, como do seu Miguel? Tem lembrança? Em casa que casa, que eu sei, São Miguel. Da casa. Foi São Miguel. E vizinhança? Do compadre Abel foi no Retiro. Que estava torrando farinha. Por isso que a senhora falou, né? Do objeto verde. É o primo dele, o Abel. Ele estava torrando farinha. Aí de repente ele soltou o cabo do rodo. Aí ele disse assim, ele vai me dando uma coisa. Aí pegaram o cabo do rodo, torraram isso. Aí botaram chama, foram em casa buscar álcool e cheirar. Aí cheirou o álcool. Era durante o dia ou durante a noite que estava tomando farinha? Não sei, Não sabe, né? não sei. Porque aqui o pessoal tinha o hábito de fazer farinha durante a noite. Sempre a gente fez lá em casa, né? Farinha à noite. Não sei como era aqui. Pode ser que tenha sido à noite. A gente tinha esse hábito. Quando chegava a noite, nós ficávamos comendo, fechava logo tudo a casa. Não podia estar aberto, né? Na boca da noite já fechava. Mas mesmo assim a luz passava, né? Era? Chegou alguém a morrer com isso aí, dona Benedita? Alguém morreu atingido pela luz que a senhora saiba? Não, porque o meu pai não morreu, mas foi de outra coisa, né? Não sei nem de que foi, não tô nem lembrada do que foi. E alguém que assim foi atingido e ficou depois variando da cabeça? Não. Teve alguém? Não. Eu disse não.
E hoje a senhora ainda tem algum temor que isso possa um dia retornar? Hoje a senhora se sente segura? Me dá isso quando eu me lembro. Quando me lembro de me dá com medo. Então falar disso com a gente agora lhe dá um desconforto, uma sensação ruim. É. Você não gosta de falar sobre isso? Nem eu fico com medo quando me lembro, sabe? Mas você nunca mais viu. Não. Graças a Deus, não. Nem soube de ninguém que tenha visto. Nem soube de ninguém, de alguém que tenha visto recentemente, alguma história, não, né? Não apareceu mais desde aquele tempo. Não. Não parece mais. Ela se refere sempre a bicho, né? A bicho, aparelho, porque nessa incerteza do que era. E também aqui não se referem a OVNI ou que seja alguma coisa de extraterrestre. Não, eles não têm essas falas. Então, o que você acha que era essas luzes que atingiu o seu Miguel, atingiu outros vizinhos? Esse aparelho que a senhora viu, de onde você acha que vinha esse negócio aí? Tio, eu não sei de onde até surgiu esse bicho, essas coisas. Não sei, de repente apareceu isso. Considerou sempre importante falar sobre ela, porque ela foi uma testemunha ocular daquele fenômeno que ocorreu aqui em Santo Antônio do Bituba, em Vigia-Pará. A dona Benedita aparece naquele episódio em que a família do seu Miguel Arcanjo estavam jantando. Então aparece o Miguel Arcanjo, Dona Teófila, seu filho e a Dona Benedita. Estavam jantando quando de repente eles são surpreendidos pelo ataque e o senhor Miguel queixa-se de dormência no corpo, de que o corpo está enfraquecendo e ele é socorrido pelos vizinhos, pela família. Então a Dona Benedita ela não aparece no relatório da aeronáutica, mas ela aparece nas fotos de jornais da época. Por quê? Eles tentaram reproduzir aquele momento, então eles tiraram fotos e ela aparece. Algumas pessoas podem até mencionar que ela era uma criança, mas não é. É porque a Dona Benedita ela sofria de nanismo. E isso remete como ela se fosse uma criança. Mas ela tinha, na verdade, 40 anos, por volta de 40 anos nesse período. Ela era uma moradora da casa, cuidava das crianças junto com a Dona Teófila. E até hoje, né, ela, aos seus 83 anos, pouco ano ainda, ela se mantém lúcida o suficiente para nos contar a história, né, com as palavras da forma dela, mas ela conta, sempre se mantém na mesma linha de raciocínio. Mas uma coisa que me chama muita atenção das vezes que eu fui, né, conversar com a Dona Benedita, foi como que ela mantém aquele sentimento, a gente consegue sentir o sentimento de tensão e medo. Então aquela expressão de medo, de tensão que traz pela memória daquele dia, ela é sempre frequente. E isso me chama muita atenção, porque percebe que aquilo foi tão significante, né, significativo, aquele evento impactou tanto a Dona Benedita psicologicamente que ela ainda não conseguiu esquecer nas suas memórias aquele dia. Assista no próximo episódio. O pesquisador Heitor Costa, especialista em Operação Prato, analisa o ataque sofrido por Miguel Arcanjo. Dona Benedita revela que viu um dos objetos de perto e afirma ter avistado alguém dentro do aparelho. Uma barraca lá fazendo a comida, fazendo peixe, né? Fazendo as coisas. Eu vi aquilo, tá? Um negócio andando por cima assim. Olhei assim, e aquele negócio grande pra cima. Eu disse, nossa senhora. E o relato de um homem que, junto do pai e do irmão, via um OVNI a apenas 20 metros de distância. O formato do objeto que nós vimos, no caso... É como se fosse um prato sobre o outro? Era como se fosse um prato sobre outro. Esse que era o formato do objeto. E tinha alguma coisa em cima, não? Não, era assim como está esse objeto mesmo, assim, certinho. Como se fosse redondo. Como se ele fosse redondo e viesse nessa direção, assim, com um disco.